Vai começar, hein? Boa noite, Benatti. Já Boa estamos noite, transmitindo ao Defásio. vivo. Tudo bem? Eu estou firme, e você? Benatti, eu considero você um dos últimos intelectuais da geração de 60, ao lado de Luiz Carlos Rocha, Pascoal Turato, Dr. Vicente Celso Qualia, Paulo Cretella, na área jurídica. Então, hoje, nós convidamos você para fazer essa live para a gente refletir um pouco sobre essa geração, sobre o fascismo. Ok? Muito bem, Defásio. Renate, agora eu vou te fazer umas perguntas, a tua imagem está fixada lá na. Você olhar no computador ao lado aí, você vai ver a tua imagem, mas nós vamos continuar falando, ok? Está bem, Defásio. Onde você nasceu? Eu nasci em Santa Adélia, Defásio. E por um tempo relativamente grande, eu vivi na zona rural de Santa Adélia, na fazenda do pai de meu pai, né? Nas proximidades do Rio São Domingos. Qual a tua relação com Pindorama? Você tem lembrança de Pindorama? Olha, tenho, a propósito desta chuva de gafanhotos, assisti a uma delas em Pindorama, né? Agora, foi em Pindorama que eu me iniciei na escola primária, né? Fui alfabetizado pela mãe de uma professora que se tornou notória, Marilena Chauí, né? E é a cidade do Raduan Nassar, né? Então, de modo que a pequena Catandu, a Pindorama, é uma cidade que, eu me desculpo pela ousadia, né? Produziu algumas criaturas que depois tornaram-se, construíram-se com certo vigor intelectual. Eu sei que você cursou escola primária do antigo Liceu Rio Branco. Poderia fazer algum Eu, comentário, falar alguma coisa? eu me iniciei ali na Rua Maranhão, esquina da Paraíba, né? E o Barão, você sabe, sem qualquer exagero, foi para muitos de nós uma universidade, né? Era uma escola poderosa, né? No início, quando ela foi fundada, ela se dirigiu aos filhos dos homens mais abastados da cidade e da região. Mas depois dos anos 30, com Vargas, a escola se expandiu, alargou-se para a moçada pobre. Bom, agora nós vamos pular já para 1961. Você esteve em Brasília a convite do presidente João Goulart. Eu vou já aproveitar e fazer uma outra pergunta em seguida para nós fecharmos essa questão da tua apresentação. Aí, 61, 64 veio o famoso golpe militar. Pô, naquele momento, você acha que o Brasil passava pela mesma situação que está passando hoje? Que paralelo que você poderia fazer com relação se os anos de 64 foram mais ou menos nervosos que os atuais? Sim, vou tentar responder em pouco tempo, né? Porque nós dispomos de tempo mínimo para uma discussão prolongada e mais bem detalhada, né? Em 61, foi uma coisa incrível, porque o presidente Goulart tinha estado aqui para a inauguração do projeto do pão de milho que Catanduva lançou. Havia crise na importação de farinha, de trigo, e aí, em conversa com professores, etc. e tal, com o diretor do Barão, o professor Anísio Borges, o presidente Jango Goulart fez um convite de irmos para Brasília. Então, ele mandou um DC-4 da FAB, um daqueles sucatões, e lá fomos nós. Nesse tempo, Brasília recentemente inaugurada, as coisas se faziam com certa liberdade, né? Então, nós fomos para o Palácio do Planalto,
sem nenhum impedimento, a guarda não nos barrou, né? Entramos, nos sentamos lá, etc. e tal. E aí, de repente, lá do fundo do corredor, um homem de certa idade, pigado, alto, com voz assim ainda, tinha certa força, começou a gritar: Ei, pessoal de Catanduva, onde está o fulano e Beltrano, o Cicrano? Eu vou omitir esses nomes. Mas sabe quem era o cidadão? Plínio Salgado. Plínio Salgado. Exatamente. Isto é um gancho interessante para se falar tanto do 64 quanto do integralismo nacional, que é a versão do nazifatismo, né? Plínio chegou a arrebanhar, segundo dizem, 1 milhão de adeptos, filiados, né? Você perguntou se há identidade e se os anos de chumbo do 64 foram piores ou tão ruins quanto os atuais, né, com o Bolsonaro. Olha, o 64, visto de hoje, mas não os anos seguintes, a partir de 68, 70, eles não foram muito acidentados. Agora, um fator importante, eu chamo a atenção para isso, é que aqueles generais que se sucederam no poder eram figuras cultas, né? Apesar de o Médici, né, ter e outros, né, ter perseguido as criaturas através das Forças Armadas, né, ter mandado prender e até mesmo torturar até a morte, né, comparado com o que se vê no dia a dia de hoje, um dia a dia nervoso, as coisas dos primeiros anos do 64 não foram calmas, mas não foram agitadas como são hoje, né? Como se porque a revolução, a ditadura, a tomada do poder se fez e aí os generais deram continuidade à troca no poder, né? Mas parece que hoje as coisas não terminam. Todos os dias é como se Bolsonaro e companhia tivessem de refazer a tomada do poder. Muito bom. Renato, agora nós vamos ao tema propriamente dito. Qual seria a raiz do fascismo? Eu gostaria que você colocasse naquele contexto histórico do fim da Primeira Grande Guerra, da Revolução Russa de 17, e o movimento fascista, na realidade, nasce na Itália, que depois vai para a Alemanha, que eram países atrasados. Foram nações unificadas no final do século XIX. Então, com relação aos outros países capitalistas, me parece que eram as duas nações mais atrasadas. Eu gostaria, aí você pode se alongar um pouco mais, porque depois disso nós vamos entrar propriamente no integralismo, que é a versão fascista aqui no Brasil. Deu para você entender a pergunta? Sim, sim, Defásio. Embora ela possa se desdobrar em inúmeras questões, vamos lá, né? Olha, tudo começa, né, digamos assim, com Marx e Engels, né? Na leitura que fizeram, bastante aprofundada e absolutamente atual, embora os adversários digam o contrário, né, as coisas começam a se modificar, quer dizer, os intelectuais, aqueles que tinham o tempo disponível para poder pensar, veem agora a questão do capital e o emprego, a situação miserável do proletariado de um outro modo. Quer dizer, havia um modo, uma maneira de pensar a questão social agora a partir de Marx e Engels. Bem, esta situação, né, vai contribuir com a tomada do poder na União Soviética pelos comunistas, liderados por Lenin e Trotsky, né? Agora,
nos primeiros dias, os primeiros dias têm de ser vistos de um modo, e os dias seguintes, ou anos, meses, etc., de outro modo. Por exemplo, o Mussolini, quando ele começou a despertar-se para a política, ele era socialista. E digo mais a você, sem medo de errar, grande jornalista, uma pessoa de cabeça larga. Não será o mesmo Mussolini dos anos seguintes, claro, eu já tratei dessa questão, né? O inefável, o terrível Adolf Hitler também, no início, filiou-se ao Partido Socialista. E mais com a junção da denominação trabalhadores, quer dizer, o partido da classe trabalhadora. Este era o gancho. Quer dizer, pegar o rabo da Revolução Russa, que veio modificar as coisas, né? E deixar os capitalistas ouriçados, né? E a questão, por exemplo, da greve, que talvez tivesse contribuído, pode ser um dos fatores que tivessem contribuído com a queda do presidente Jango Goulart. Quer dizer, quando Jango falou na Central do Brasil, e eu estava no Rio, era estudante nesse período, quando ele falou na Central do Brasil, ele estava mobilizando os sargentos para a luta política, a greve. Então, voltando à Pronto. questão do fascismo, na realidade, ele vai naqueles dois países mais atrasados, que era a Itália e a Alemanha. Mas no primeiro momento, o fascismo se instala na Itália. Você poderia resumir um pouco o fascismo na Itália? Essa colocação de localizar na Itália É. a origem do fascismo está absolutamente correta. E mais, uma das leituras que nem mesmo sociólogos assim de certo vigor intelectual fazem é que na posição comum Hitler é uma criatura, digamos, intelectualmente superior a Mussolini. Não, foi o contrário que se deu. Para Hitler, Mussolini era uma espécie de mestre. Você pode afirmar isso sem medo de errar, né? Porque Mussolini foi grande orador, né? E capaz de mobilizar a massa. Aí vem a questão, né? Tanto Hitler quanto Mussolini e Franco, né, e outros que enveredaram para o fascismo, e até mesmo o Vargas por um período curto, né, eles tentavam convencer a massa de que, enquanto indivíduo, você era fraco, você precisava de um líder. Então, aí se coloca aquela questão examinada por Freud do pai, o pai totêmico, quer dizer, a grande figura do pai. Esse pai totêmico ultrapassa o pai de carne e osso, quer dizer, é aquele que vai nos dar proteção num momento de perigo, de fome, de escassez de víveres, de falta de emprego, etc. e tal. Veja que isso daí está presente no movimento liderado por Bolsonaro e seus companheiros, né? A figura do líder. Então, esta questão do líder, que vai salvar a massa da miséria, está na origem do fatismo. Fátio, você deve estar lembrado, é o feixe de varas, lá do Senado romano. Quer dizer, a ideia é essa: você quebra uma vara, mas não quebra um feixe de varas. Feixe, fátio, né? E não se iluda. O Plínio Salgado é uma coisa incrível, porque ele era um homem imensamente feio. Ele se deixou encantar, as pessoas ficavam encantadas. Ele também era bom de discurso, de fala, e aí os adeptos se espalharam por todo o país. Roberto, Pronto. agora,
Só uma observação sua. Na época do Mussolini, a Itália se desenvolve, a Itália tem uma estabilidade econômica. Depois que você responder essa pergunta, eu vou para um vídeo, aí você não vai assistir o vídeo, você só vai poder acompanhar o vídeo no teu computador que está ao teu lado. Depois eu volto com você. A Itália se desenvolve, a Itália encontra equilíbrio econômico. Como ficou a Itália na época do fascismo? Olha, eu vou tentar Bem responder rápido. sim, a essa questão de modo indireto. Você me desculpe. Lembra-se da questão da poupança do Collor, né? Lembro, É, lembro. o Collor tenta tirar da economia o grosso do dinheiro circulante, né? Com o Certo. propósito de reconstruir a economia, né? O primeiro cidadão a fazer isto, esse sequestro, foi Mussolini. Tá? Então, agora, a ideia de desenvolvimento, ela é reforçada, ainda que não se justifique o tempo todo, né? E nem se materialize como verdade, pelos adeptos do movimento, né? Então, o que é que Mussolini faz? Ele fez como Hitler, né? Ele acionou, e Stalin, eles acionaram a indústria, puseram a indústria a serviço do aparato bélico, né? Então, você emprega milhares, milhões de pessoas, né? Então, esse desenvolvimento, que vai durar pouco tempo, e houve desenvolvimento, não a serviço de toda a sociedade, mas, claro, ele terá uma duração relativamente breve, mas existirá um desenvolvimento, É né? aí que surge o operariado. É aí que dá a ascensão da classe operária. Esse desenvolvimento. No caso da Itália e da Alemanha, né? Então, na questão dos países dominados pelo fascismo, houve divisão, né? Não foi o operariado como um todo que aderiu ao fascismo, nem o operariado como um todo teria aderido ao nazismo, né? Mas e nem só foram eles, né? O nazifascismo ajuntou-se com a Igreja Católica, isso é sabido, né? Ajuntou-se com os banqueiros, né? Os homens ricos, né? Os comerciantes, etc. e tal. Respondia em parte a questão? Não, eu digo o seguinte, porque me parece, pelo menos historicamente, você pode me corrigir, que o nazismo, na realidade, o fascismo, na realidade, nasce para conter o socialismo. Mais ou menos isso, para ser um contraponto ao socialismo. Olha, isso é evidente no caso do Plínio Salgado, com o integralismo, mas é Não, verdade o que você acaba de dizer, eu digo na né? Itália e na Alemanha. Digamos assim, diante do perigo vermelho, né? Isso. Diante do perigo do posicionamento dos comunistas, das esquerdas, né? É, o, os movimentos à direita respondem de modo a conter essa revolução, a transformação da sociedade, né? Em busca de uma distribuição de víveres de maneira mais ou menos igualitária, né? A educação para todos, a saúde para todos e assim por diante, né? Que, em parte, nós, aqui no Brasil, conseguimos, depois das diretas já, fazer com a Constituição de 88. Bom, agora eu vou passar um vídeo, Ed, é um vídeo que vai colocar, fazer um paralelo entre fascismo, aí vai entrar fascismo, que é integralismo aqui no Brasil, e vai aparecer o Bolsonaro, mas você vai ver aí, você não vai ter o áudio, mas pelas imagens você vai conseguir depois fazer uns comentários sobre isso aí, ok? Eu volto a Tá falar com bem, você. tá bem. Primeiro Deus, segundo a família, terceira pátria.
Deus, pátria, família. Esse aí é o lema do novo partido que o presidente Jair Bolsonaro está tentando criar, o tal do Aliança pelo Brasil. E esse também foi o lema do primeiro partido político de massas do país, há quase 90 anos. Os números não são assim conclusivos, mas dá para estimar que a Ação Integralista Brasileira, a AIB, tenha chegado a ter entre 200 mil e 1 milhão de filiados. E olha, isso foi numa época em que o Brasil tinha só 40 milhões de habitantes. O peso social e cultural desse grupo era imenso, inclusive no meio intelectual. O poeta Vinícius de Moraes, por exemplo, aderiu ao integralismo. Ele pulou fora depois, mas chegou a publicar versos em revistas do movimento. Aliás, os integralistas tinham uma máquina vastíssima de propaganda e doutrinação. Eles tinham muitos jornais, revistas e programas de rádio, tudo ligado ao partido. Renato, agora nós estamos ao vivo de novo. Pois não, Defante. Você, pelo vídeo que nós passamos aí, eles criam um paralelismo entre o integralismo e esse partido novo que o Bolsonaro fez, a aliança Deus, Pátria e Família, aquela situação toda. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Para depois Sim. nós virmos para Catanduva, do integralismo em Catanduva, quer dizer, o fascismo em Catanduva. Sim. Veja só. Você precisa de uma ideia, né? Uma metáfora. Esteja o líder à esquerda ou à direita, ele vai precisar desta metáfora. O que é que eu vou dizer? Então, a grande metáfora se constrói a partir da divindade, o Criador, Deus, depois, numa escala descendente, a pátria e, por fim, a família. Tá bem? Estabelece-se, então, um triângulo, né? Ou um cone, como se fosse uma montanha. Lá no alto, a criatura superior, divina, né? Mais abaixo, a família, e cá embaixo, Pátria. a pátria, né? Você viu que, no caso do Plínio Salgado, há um certo, digamos assim, nacionalismo exacerbado, né? O Anauê, né? Só que o sigma, o símbolo, você viu, ele o toma, vai buscá-lo lá na suástica de Hitler. Enfim, você precisa dar a entender para alguns cidadãos, ou para muitos cidadãos, é o caso do Bolsonaro, mas também foi o caso do Plínio, que eles estarão salvos, desde que eles façam a adesão às novas proposições, eles estarão salvos, porque eles terão um pai protetor, um líder. É curioso também que, no caso do Bolsonaro, esse líder não se revela por sua idade avançada. Bolsonaro tem 65 anos, então não seria muito velho, mas talvez ele esteja na idade ideal para ser o líder esperado por uma massa. Você sabe, hoje não há quem não frequente o Facebook. Eu conheci cidadãos, mulheres e homens, que nos 64 e nos anos seguintes, nunca, jamais, em tempo algum, falaram de política. Mas agora, com o Bolsonaro, passaram a falar. Aí eu fui às suas páginas, porque você pode entrar onde você quiser, na página do cidadão, né? Está aí disponível para todo mundo, né? Não há nenhuma proibição quanto a isso, e o cidadão nem fica sabendo que você entrou na página dele, assim como ele poderá entrar na sua. Aí eu vi todas aquelas cidadãs e cidadãos, né, que falavam criticavam o comunismo, o socialismo, etc. Então, eram agora não mais pais e mães de crianças novas, mas eram avós. Então, me pareceu que agora o conceito de família incluía também
a geração de netos, né? E nós temos de proteger os nossos netos. Protegê-los do quê? Do perigo comunista. Mas por quê? Porque os comunistas comem criancinha, todo mundo sabe. Comem criancinha no churrasco. Viu? Agora, você quer que eu fale de Catanduva? Não, agora eu vou passar Esse Fanfula era de Catanduva, esse jornal? Não, o Fanfula era uma versão de um jornal homônimo de mesmo nome da Itália. Mas o Fanfula ele estava em Catanduva? Era editado em São Paulo, né? Mas muitos catanduvenses o assinavam, né? Que foi o caso dos membros do Clube da Sociedade Italiana, da Rua Lagoas, né? A propósito disso, duas palavrinhas. Antes que se fundassem, que os fatistas da primeira hora fundassem o Clube dos... É bom lembrar que em italiano o nome é interessante, porque é a Sociedade Italiana do Socorro Mútuo. Vai aparecer. Comum. Isto, então, vai ter a... por que o socorro? Porque no momento da greve, o operário se afasta da fábrica, mas ele tem de continuar a comer, né? A beber, etc. e tal, a se vestir, etc. Então, o clube servia como um lugar de abrigo e proteção. Só que, era isso que eu ia dizer, um pouco antes da fundação da Sociedade Italiana, na Rua Lagoas, houve uma reunião no hotel de Cunto, a Corse, que é o atual hotel dos viajantes, para fundar o Clube da Sociedade Italiana. Este era um outro grupo, um outro magote de italianos, só que à esquerda, socialistas. E o nome que eles deram à sociedade, que não vingou, foi Dante Alighieri. Essa diferença entre Dante Alighieri e o nome do padrinho da sociedade italiana dos nossos dias mostra a distância entre os membros socialistas da futura sociedade italiana, que queriam o nome do Dante, e o nome atual da sociedade, do padrinho, dado à sociedade italiana, né? Gabriele D'Annunzio. O Gabriele era um histrião, um homem miliardário, né? Cheio de fantasias de toda ordem, maluco de pedra, mas, apesar disso, ele foi uma espécie de mestre do Mussolini, que foi mestre de Hitler. Que posição? Né? Isso. Então, embora os atuais membros da sociedade não gostem que você relembre essas origens, elas devem ser, eu entendo, recuperadas pela memória. Aí, do teu lado aí, no computador, vê se essa foto, tem uma foto aí, Casa da Itália, Catanduva. Aí no computador do teu lado, dá uma olhada na foto. Sim, isso. Veja só que coisa, essa imagem é boníssima, né? Eles se dispõem, né? Não sei se da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, em frente do clube, né? Até mesmo aquele prédiozinho ao lado, parece-me que está aí hoje, né? Então, este é o grande grupo, né? O magote dos italianos, na grande maioria, fatistas ou admiradores de Mussolini. E essa questão, a admiração, no caso do indivíduo que exilou-se, está distante, como foi o caso desses, né? Não estavam mais na Itália, ou então eram filhos de italianos, né? Que já estavam aqui há algum tempo, né? Essa saudade, ela é multiplicada por um número muito grande, né? Então, a saudade é aumentada. Isso daí faz com que você fantasie a pátria distante, né? Se a pátria distante está conduzida hoje por um grande líder como Mussolini, né? Nós estaremos bem no Brasil também, né? Uma bobagem, né? Claro. Mas faz parte do nosso imaginário, né?
Pronto, Defaz. Ó, se você sentar, você sai um pouco do foco. Você voltar naquela É, posição. Isso, aí você fica melhor. Ó, tá bom. agora nós vamos colocar uma slide dos jornais que estavam aqui. Tá do teu lado aí, ó. Fanfula, a cidade e aquele símbolo que você falou do feixe de varas, né? Doutrina del Isso. fascismo de Benito Mussolini, aquela imagem da. Você queria comentar alguma coisa a respeito disso, da cidade, desse. Tá. Sim, vamos lá. O feixe de varas não foi usado por Bolsonaro, né? Talvez, não sei se ele chegou a se dar conta da existência do feixe de varas, né, do Senado romano, né? Mas ele usou com insistência, e os seus adeptos repetiram o gesto do revólver e da metralhadora. Então, não sei, precisaríamos pedir a alguém, como o rapaz que está aqui ao meu lado, que certamente é um grande provedor, que fizesse no computador, no PowerPoint, o que seja, né, no Paint, uma reconstrução meio simbólica, né, do gesto de quem atira com um falso revólver, ou com uma espingarda, o que seja, etc. e tal, né? Eu tenho a impressão de que ali, na conjuntura de mãos e a arma, está a presença da suástica. É uma questão de tentar provar se eu digo bobagem ou não, né? Porque você precisa de um símbolo, né? O cidadão que adere aos neofatismos, ele bota, né, ele embute na cabeça esse símbolo. Ele precisa disso. Catanduva foi, como Pindorama, como outras cidades da região, Tabapuã, etc. e tal, elas foram lugares de ajuntamento de fatistas, né? O cidadão ele andava lá pela ordem, pela casa dos 25, 30 anos, né? O movimento durou mais ou menos até 45, fim do governo Vargas, né? Depois ele declina, claro, né? E é nessa idade, nessa época que o indivíduo ele namora, se casa, etc. e tal, né? Então ele tem de cuidar dos rebentos, etc. e tal, né? E é aí que ele está na idade adequada para aderir ao movimento. A adesão ao movimento, no primeiro momento, ela pode parecer pacífica, mas depois, com a saída das ruas, etc. e tal, vem a bandalheira, vem o quebra-quebra, né? Recentemente contido pelo contra-ataque das torcidas do Corinthians e do Palmeiras. Você pode imaginar o que teria acontecido se não houvesse essa barreira criada pelos torcedores. Nós Né? vamos colocar uma foto agora. Você vai identificar. A Rua Brasil me parece que era de paralelepípedo ainda. E tem uma faixa lá no fundo. Plínio Salgado, presidente da República. Você sabe se ele veio a Catanduva? Você pode identificar essa foto e falar alguma coisa sobre essa foto? Tem no teu computador ao lado aí. Não, ela não está visível, mas eu me lembro da imagem, sim. Olha, o Plínio deve ter estado em Catanduva. Eu não encontrei dados em jornais e revistas da época. Enfim, mas certamente essa imagem é de Catanduva. Certamente. Porque tem aqui a alfaiataria. Não dá para ler o nome. Isso. Para todos. Na Rua Brasil, paralelepípedo. A Casa para Todos ficava logo abaixo, meio quarteirão à esquerda, descendo depois do Café da Esquina. A Casa para Todos. Me parece que dá para ver o Hotel Presidente lá no fundo. Me parece. Não sei se eu...
Eu também tenho essa impressão. E lá embaixo, quase que no fim da imagem, à direita, eu vejo a estação. Isso. A segunda versão da estação da EFA, Isso, né? está lá no fundo, é verdade, é verdade. Era isso. Se você pudesse ampliar, não você agora, neste momento, esta imagem dos desfilantes fatistas, talvez nós pudéssemos reconhecer algumas criaturas, né? Talvez, não sei. Né? Mas era isso, quer dizer, sair à rua, marchar, a música, né? Inflamar os corações, encher a cabeça dos indivíduos com aquela história do Pai que nos protege, né? O grande orador, promessa de orador, mas ele foi, de fato, capaz de desempenhar boa oratória, foi o Bacurau, o Antônio Mastrocola, né? De família italiana, a criatura típica, né? Que o Reich, o grande discípulo de Freud, chamou de família proto-fatista, né? Quer dizer, a repressão na infância, a repressão sexual, né? O pai... Volta um pouquinho para o meio, Bernat. O pai nervoso, né? Que trata os filhos à distância, né? Etc. e tal. O Miguel Reale chamou o Antônio Mastrocola de grande promessa. Miguel Reale, você deve estar lembrado, foi uma das grandes figuras do integralismo, né, do Plínio Salgado. Né? Mas Catanduva teve muita gente. Né? Eu poderia, se fosse maldoso, citar alguns nomes. Não quero fazê-lo. Os nomes estão aí. Quem quiser, vá ao Clube da Sociedade Italiana, faça a pesquisa lá, os documentos estão lá, e eles vão encontrar os nomes que hoje ainda são conhecidos, né? Porque seus netos e bisnetos estão por aí. Mas essa foto mostra bem a força do integralismo em Catanduva, né? Você vê que tem bastante gente, uma foto cheia, né? Veja só que você tem a marcha, né? A questão militar, né? Sem a versão militar, né? Sem o desenho Como é que você vai representar a força? Pelas armas, é óbvio, né? Mesmo a faca que teria atingido o Bolsonaro é uma representação da força, né? Ainda que se queira atribuir que aquela faca teria vindo de não sei onde, etc. e tal, né? Talvez do bisavô do Lula, né? Sei lá. Pronto. Eu vou colocar uma foto que é duvidosa aqui. Tem duas correntes. Tem uma corrente de historiador de Catanduva que diz que essa foto não é de Catanduva. E tem uma corrente de historiador de Catanduva que diz que essa foto é de Catanduva quando foi trazido o corpo de um daqueles dois irmãos lá, como chama lá, o Ortega Josué, né? Ortega e Josué. Você consegue identificar essa foto? Ela deve estar ali do teu lado ali. Computador. Então, veja só. Você tem a empresa funerária, né? A justiça do lado ali, que eu não sei o que é aquilo. A justiça deve ser talvez um órgão de imprensa, não sei. Mas é bastante esquisito o nome, né? Talvez fosse um outro tipo de justiça, sei lá. Olha, esta também me parece ser uma foto de Catanduva. Vou dizer por quê. Está vendo este prédio na extrema-direita, lá no alto, acima da cabeça dos desfilantes? Uma casa ali. É aquela residência? Uma casa. Então, a casa da doutora Isabel Etruri tinha exatamente essa configuração. Tá? E ficava na Rua Maranhão, entre a Alagoas e a Sergipe.
né, subindo à direita. Depois a doutora Isabel, mais recentemente, morou no quarteirão de baixo, né, da Lagoas para baixo à esquerda. Você talvez esteja lembrado. Ela foi vizinha do doutor Atílio Cardarelli Cipriano, pai do Atílio Frias, né? Então, essa casa, para mim, é a casa da doutora Isabel. Você identifica ali do teu lado direito, que vai ser o meu esquerdo, né? Umas pessoas vestidas, não terno, mas me parece que são camisa verde ali do lado, né? Dá para identificar, me parece, né? Seria isso? Os adversários chamavam os membros do movimento de galinhas verdes. Um amigo com quem trabalhei nos tempos do primeiro Afonso na prefeitura, na cultura, desculpe-me, eu vou omitir o nome dele no momento, ele viu, quando moço, numa gaveta, na casa dos familiares, a camisa verde do Bacurau, do Antônio Mastrocola. Eles usavam o verde. Como o Bolsonaro passou a usar com seus adeptos o verde da bandeira, né? Entendeu? Eles usavam. Esse verde não era tão claro quanto esses moços, essas pessoas que desfilam, exibem, né? Mas era mais escuro. Tá bem? Nossa. Mas eram os galinhas verdes. Ótimo. Nós já estamos chegando num ponto bom de tempo de live. Eu vou colocar o vídeo de um jornalista. Talvez você não vai ouvir o vídeo, mas você vai ver do lado ali. Eu achei muito interessante porque ele é um jovem. Ele coloca muito bem a situação de alerta que a gente deve observar. Como nós somos dois idosos, eu acho que é o momento da gente ouvir uma situação de uma pessoa jovem. Nos vídeos que eu fiz anteriormente, eu coloquei o Martin Luther King, o Malcolm X, lá nem sei falar o nome do cara direito. Agora eu vou colocar um vídeo. Depois que acabar o vídeo, aí você faz as suas considerações finais, ok? Ok. Renato, do teu lado aí que vai aparecer. Deixa eu fazer um alerta aqui. A gente precisa tomar cuidado com essa falsa simetria que estão tentando estabelecer nessas manifestações do fim de semana, dizendo que um grupo é pró-governo e outro contrário. Não teria problema nenhum, vejam bem, não teria problema pessoas irem à rua defender que o presidente que elegeram, defender o valor do próprio voto, etc. Isso faz parte da democracia. Ser de direita, ser oposição à esquerda, pensar diferente, isso não tem problema nenhum, faz parte. Aliás, o dissenso é um pilar da democracia e encontrar consenso é a base da política. Porém, dissenso e consenso só existem na democracia. Quando você vai às ruas a pretexto de defender um dos poderes da República, que é o Executivo, pedindo fechamento dos outros dois, pedindo intervenção militar no Congresso e no STF, para só manter o poder com o qual você concorda, isso é o oposto de democracia. Isso é ditadura. É impor um único pensamento. E impor um único pensamento tem nome: fascismo. Já é grave por si só, fica pior quando políticos eleitos na democracia dão apoio a essa ideia. Mais grave ainda quando as pessoas se vestem de preto, colocam máscaras, pegam tochas e dizem que estão lá para defender a liberdade. Não. O nome disso é fascismo. E a gente tem que prestar atenção ao próximo movimento deles, que vai ser usar toda a rede de fake news que eles têm, e a gente sabe onde está essa máquina, e aliás esse é um dos motivos para estarem se opondo ao STF. Enfim, vão usar toda essa máquina para cooptar a gente, como aquela sua tia do WhatsApp, usando esse falso argumento de que eles estão lutando contra a esquerda, contra o comunismo, contra a ditadura gaysista que querem impor, enfim. É isso que não pode acontecer. Aquela sua tia de direita é antipetista, é anti-Lula, pode até ser anti-esquerda, mas a gente precisa se recusar a aceitar que ela seja fascista, que ela queira eliminar quem pensa diferente, que ela seja contra a diversidade, o respeito ao próximo, e a gente tem que fazer esse trabalho. Porque além de vencer o fascismo nas ruas, é preciso vencer também nas urnas nas próximas eleições. E para isso, o Brasil vai precisar do voto daquela sua tia do WhatsApp.
Então, vamos abandonar essa falsa simetria de que é um grupo pró-governo, um grupo anti-governo. Não. É um grupo que quer entregar um poder absoluto para o presidente da República. E vale lembrar que, por exemplo, ele nega a gravidade do coronavírus. Então, se não existisse Congresso, por exemplo, não teria auxílio emergencial, que talvez até aquela sua tia do WhatsApp receba. Fala isso para ela. E vamos abandonar essa falsa simetria. A disputa é entre um grupo antidemocracia e um outro grupo em que eu estou, espero que você esteja, que 70% do Brasil está, que luta inclusive pelo direito de eu poder falar tudo isso. Numa ditadura, eu não poderia. E você não poderia compartilhar. Você quer que eu fale? Agora, voltamos. Acabou o vídeo, pode falar. Pronto, mas o rapaz está Não. aí ainda visível. Posso Pode falar? Sim, olha. A questão está entre a diferença do caos e o cosmo. Né? O caos será, para esses fatistas, neofatistas, os estados anteriores. Né? Os governos anteriores eram o caos. E nós representamos o cosmo, o mundo novo. Né? Nós viemos para reconstruir, né, aquilo que provocava o mal-estar da civilização. Né? O rapaz está certo, porque ele lembra, de forma direta ou indireta, que a república baseia-se no... E a república é a res pública, quer dizer, a coisa pública, a coisa de todo mundo, né? Não a coisa do banqueiro apenas, ou do capitalista, do dono da fábrica, né? Do exército. Não. A república é a coisa de todos. E ela se assenta, se baseia num tripé, né? Dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Os ataques ao Supremo são ataques dirigidos ao judiciário. Mas o judiciário, a rigor, em termos lógicos, é a garantia de que, com a separação e o reconhecimento dos poderes, né, e a defesa dos poderes, dos três poderes, a República vai funcionar em equilíbrio, vai funcionar bem. Imagine em Catanduva, isso é uma fantasia, que a Câmara não funcionasse. A Câmara é muito ruim, mas imagine que ela não funcionasse. E que o fórum fosse fechado. O que é que nos restaria? O poder executivo, né? O administrador público, o prefeito. Né? Os adeptos do bolsonarismo, eles defendem a ditadura. Por isso que eles querem anular tanto a Câmara dos Deputados quanto o Supremo. Isso é óbvio. Então, eles inventam que o Gilmar Mendes é isso, aquilo outro, né? Que o Toffoli, né? E que o Fux, e que não sei quem, e que... né? Veja você que isto mal disfarça a tomada do poder, o controle absoluto das instituições. Tá bem? Agora você, nas despedidas, vamos terminar que já está longa demais, já cansamos. Nas despedidas, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Olha, eu espero que o modo como conversamos, eu e você aqui, tenha sido feito com alguma coerência. E mais, que algumas das coisas ditas pudessem servir de orientação para as pessoas refletirem um pouco sobre o atual momento que estamos vivendo. E, como no 1918, nós estamos agora completando os 100 anos do bacilo influenza, né? A gripe espanhola, né? As coisas voltam, né? As doenças estão aí, né? Elas ceifam vidas, né?
Agora, e o comportamento, não adianta você chorar que as pessoas saem à rua, né, que as pessoas não usam máscara, porque isto se deu também em 1918. Eu termino com a lembrança de minha mãe. Minha mãe está viva, aos 106 anos, e sempre foi uma pessoa muito lúcida. Então, ela se lembra, com 4 anos e meio, das cenas dramáticas da gripe espanhola. Ela morava numa vilazinha chamada Taquara, Ururaí, né? E os mortos eram levados, conduzidos num varão, embrulhados num lençol, conduzidos no ombro por 2 cidadãos, né? E quando as pessoas nas casas viam que o féretro ia passar, elas gritavam: as almas, as almas! Então as crianças e adolescentes, né, corriam para dentro de casa para espiar pela janela, né, com medo de contágio. Estavam certas. Eram tantos os mortos, o Defásio, que como não havia caixão suficiente, né, eles eram jogados em covas rasas. Isso se faz. Não se faz só na Amazônia e por aí, né? Mas se faz hoje no Brasil todo, né? Os mortos estão sendo jogados em covas rasas e cobertos de cal. Muito obrigado pela oportunidade. Ô, Benatti, vamos terminar agradecendo a página Movimento Catanduva Meca, que nos deu essa oportunidade. Agradeço sua disposição. Com certeza, escrevemos nesse momento uma página que vai ficar na história de Catanduva, porque as redes sociais, elas divulgam, mas elas também são um registro dos acontecimentos. Muita coisa se perdia antes. Por quê? Porque existia só a história oficial, né? História oficial. Então as coisas sumiam. Hoje não. Nós podemos criticar as redes sociais, mas ela tem um fator positivo. As coisas permanecem. Renate, muito obrigado. Uma boa noite. Pois, até a próxima. A você também.